Com a volta às aulas, aumenta o contato social das crianças. O foco de atenção também deixa de ser as telinhas e passa a ser na lousa, no telão, na sala de aula. E não é comum os pais não perceberem algumas dificuldades visuais das crianças. Por isso, a gente trouxe o oftalmologista Wilson Di Martini para bater um papo e passar algumas dicas para os pais. Bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Bom, a gente pode começar falando que existem inúmeros casos da criança ser taxada de não está acompanhando direito, será que está com algum problema psicomotor? Na verdade, é a visão. Em muitos casos, sim, né? É interessante a gente observar isso, que muitas vezes as crianças, como você falou, elas têm alguns distúrbios de aprendizado, às vezes até distúrbio de relacionamento, por não estar enxergando legal. E muitas vezes os professores notam, mas algumas passam batido. Então, por isso que é importante os pais estarem alertas, sempre verificando e fazendo a consulta preventiva também para prevenir essas complicações, esses problemas, né? É legal até fazer essa consulta antes do início das aulas. A partir de que idade é legal, assim, estar sempre cuidando? Bom, eu sempre falo que a consulta oftalmológica, a primeira avaliação, na verdade, é feita ainda na maternidade, que é o teste do olhinho. A partir daí, recomenda-se uma vez ao ano. A criança muda muito rápido. E o período até os 7 anos de idade é muito importante para o desenvolvimento visual da criança. Então, às vezes, um distúrbio em um dos olhos, por exemplo, que passa facilmente batido, porque ela enxerga bem do outro, se passar desses 7 anos de idade, pode ser muito grave para o comprometimento da visão da criança para o resto da vida. Então é importante, a partir do nascimento, uma vez ao ano, e a partir daí o oftalmologista vai recomendar, mais ou menos de acordo com a necessidade de cada uma. Essa coisa de ficar muito na telinha do celular ou então muito próximo da TV quando está jogando um videogame, por exemplo, e aí quando vai para a escola tem que olhar a longa distância. Dá diferença na vida da criança, porque o nervo óptico tem que se adaptar também, né? Exatamente. Então, assim, a gente notou que, principalmente agora na pandemia, por causa do aumento dos estímulos visuais de perto, por causa das aulas online, computador, celular, aumentou bastante a quantidade de crianças míopes, tá? Isso a gente já sabia pelas pesquisas anteriormente que era uma tendência, tá? E isso comprovou-se ainda mais durante esse período. A gente sabe o seguinte, a falta do estímulo de longe, as brincadeiras que antigamente a gente fazia, brincava de correr, andar de bicicleta, jogar bola, isso estimula com que a visão de longe fique boa. Hoje em dia é muito comum a criança passar muitas vezes o dia todo na frente das telas, celular, computador, tablet, a própria TV. E isso faz com que essa visão de longe não fique boa, ela fique com dificuldade visual, que seria principalmente a miopia. Então a gente sempre orienta, quando possível, além do cuidado lógico com o tempo e também com o que a criança assiste, que seja colocado sempre mais longe possível. Por exemplo, ela vai assistir um desenho, se possível coloque na TV, mais longe. Não ficar assim só grudadinho na tela do celular, que isso acaba piorando a visão da criança. E assim, no caso de detectar alguma coisa, levar para o oftalmo, porque daí é óculos mesmo, não tem jeito, né? Muitas vezes precisa do óculos, mas é interessante você falar a questão de notar. Muitas vezes a criança ou o pai ou até o professor não notam isso no dia a dia. Tá? E a criança, muitas vezes, para ela aquilo é normal. Só que aí você percebe que ela está forçando a frente aqui, a face, ela está se aproximando muito para enxergar. Ou às vezes está colando ali, olhando o que o coleguinha do lado escreve, porque não consegue enxergar no quadro. Então isso são sinais que ele tem que fazer uma avaliação. Tá? O correto, o ideal é fazer a avaliação preventiva, mesmo que não se perceba nada. Mas esses são sinais fortes que a criança precisa fazer uma avaliação. Uma outra coisa que é importante falar também, junta garotada, calorão, conjuntivite está aí também, né? Conjuntivite, né? Até era interessante, a gente já falou isso em outros momentos, que na época do auge da pandemia, uma coisa interessante que aconteceu foi a diminuição das conjuntivites, né? Por falta do convívio social, por falta também pelos cuidados com a higiene das mãos, o álcool gel e tudo mais, né? Então isso aumenta, né? A gente percebeu um aumento grande também das conjuntivites em relação aos últimos anos por causa dos cuidados e também agora, né? Brincadeiras, piscina, conjuntivite alérgica ou irritativa por causa do cloro, também aumentou bastante. É sempre também importante estar orientando os pais a falar para as crianças usarem o óculos de proteção nas piscinas e não mergulhar com o olho aberto ali quando a piscina tiver cloro, todo o risco de estar irritando ou até mesmo contaminando o olho na piscina, por exemplo.
Outra coisa super importante de falar para a criança, a partir do momento que ela entenda, já ali uns 5 anos, 4, 5 anos, é não ficar coçando o olho, pondo a mão no olho, né? Esse é outro cuidado muito importante. Mas as crianças entendem, elas têm que ser lembradas, têm que ser sempre falando, porque as crianças, a primeira coisa que vai é coloca lá a mão no olho. Tá coçando, já vai coçar, né? Já Não coloca a pensa. mão no olho. Na verdade, ninguém deve levar as mãos aos olhos sem a devida higiene, tá? Coçar, então, o olho da criança, principalmente, é um olho mole, né? Ele está em desenvolvimento. E quando você aperta ao coçar, você pode deformar o olho, aumentando o grau ou ainda, o que é pior, criando problemas como, por exemplo, o ceratocone. Uhum. E aí, assim, todo cuidado é pouco, né? O olho é muito sensível ao sol, a tudo mais, né? Porque a garotada vai com tudo. Os olhos, eles são fundamentais. Eu sou suspeito para falar, mas a gente utiliza ele desde o momento que acorda. Na verdade, até quando a gente está dormindo, a gente movimenta os olhos e tudo mais, né? Então é muito importante cuidar bem dos olhos. Os olhos têm a função de receber os estímulos de quase 85% de tudo que acontece no nosso dia. E as pessoas que, infelizmente, tiveram a perca visual sabe o quanto é ruim uma pessoa enxergar e perder a visão. Então, quem tem olho bom, cuide. É o sentido, talvez o sentido mais usado no nosso dia a dia. Uhum, com certeza. E na dúvida, claro, sempre procure um especialista, né? Faça consulta preventiva, converse com seus pais, caso a criança perceba alguma coisa, e não deixe de fazer a avaliação, de preferência, uma vez ao ano. Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Estamos aí para quando precisar. Obrigada.